Olá, boa noite. O Band Cidade, segunda edição de hoje, começa com uma situação de descaso. Uma senhora de 84 anos que vive um dilema. A família a abandonou, ela mora de forma precária em Taubaté e ainda reclama de maus tratos. A advogada, que tem a curadoria da aposentada, nega as acusações e afirma que, por mais de um ano, tenta transferi-la para um asilo ou para os cuidados de uma outra pessoa, mas não tem sucesso na justiça. Dona Mília, de 84 anos, vive nesse quarto sem o menor cuidado com a higiene. As paredes estão cheias de mofo. A cama está com um colchão velho. Os alimentos são armazenados de forma desapropriada. A idosa diz que é vítima de maus tratos dessa advogada, responsável legal da aposentada. Xinga, não fez nada para mim. No quarto onde mora há 2 anos, os vidros foram quebrados por um filho adotivo de Edna, que é dependente químico. A advogada nega que maltrata a idosa. Toda pessoa que cuida de uma pessoa de Alzheimer sabe que eles fazem a fantasia deles. E ela não sai de casa. E ela não tem quem cuide. Ela não permite que eu entre no banheiro dela e nem no quarto dela. Já tentou limpar o quarto dela? Não, ela não deixa, ela grita. Tenta, deixa eu entrar, para você ver se ela deixa eu entrar. Ela não deixa eu entrar. Essa vizinha desmente a versão da advogada e diz que sempre precisa socorrer a idosa. Essa senhora fica muito sozinha o tempo todo. E a doutora Edna não tem tempo de cuidar dela, porque a doutora Edna trabalha. Ela não tem ninguém que cuide dela. Quando ela pede socorro, ela grita para mim lá. Ela precisava de um cuidador de idoso, porque ela faz tudo sozinha. Ela toma banho frio, lavando a cabeça na água fria. Em 2010, Georgiana, um dos filhos de Dona Mília, pediu a interdição da mãe. Ou seja, ela perdeu todos os direitos civis e não pode mais responder pelos próprios atos. Ele deixou a idosa em um asilo e nunca mais foi visto. A justiça tentou localizar a família, mas ninguém foi encontrado até agora. Dona Mília Ana nasceu no Líbano. Há 20 anos ela veio morar em Taubaté. 6 filhos vivem na Venezuela e 1 no Brasil, mas nenhum deles quis cuidar da mãe, conta essa amiga da aposentada. O filho veio da Venezuela, tirou ela do asilo, disse que ia dar todo o apoio para ela e não deu. Meses depois jogou aqui no Brasil como se joga uma peteca. Eu telefonei para ele, escrevi uma carta para ele pedindo ajuda, que ele arrumasse uma casa para ela, uma pessoa que cuidasse e eu ia dar todo o apoio sem cobrar nada. Não obtive resposta. Por apresentar problemas psicológicos e pelo abandono da família, Dona Mília se tornou incapaz e passou a precisar de uma curadora. Edna, então, se dispôs a se responsabilizar pela aposentada. Achei que era só temporário. Eu pedi para sair, para achar uma pessoa, já faz mais de um ano que eu pedi, porque eu também preciso viajar com ela em casa. Eu não posso mais viajar sozinha, não posso ficar. Dona Mília procurou ajuda na Defensoria Pública de Taubaté, que luta pela substituição da curadoria da idosa. E a gente vem acompanhando esse caso para tentar ter um parecer psiquiátrico favorável a esse levantamento. Assim, a gente tenta inseri-la em serviços de saúde mental, para que ela possa ter esses cuidados, né, se é que eles são necessários, para que ela possa ter a vida autônoma, né? A vara da família de Taubaté investiga se Edna realmente maltratou a idosa. Segundo a OAB, se for condenada, a advogada corre o risco de perder o registro da entidade. Mesmo no ato da vida civil, o advogado ele tem que manter uma conduta moralmente idônea, né? E nesse aspecto não cometer crimes infamantes, e é óbvio que todos aqueles que cometam situações desse porte podem ser excluídos do quadro da OAB. Bom, que a justiça resolva o problema, a gente vai acompanhar esse caso e cobrar uma solução. Uma liminar suspendeu a cassação dos mandatos de vereadores de Taubaté. Carlos Peixoto e Luizinho da Farmácia. Na primeira quinzena de março, eles tiveram os diplomas cassados por um processo de improbidade administrativa. A decisão é do juiz Paulo Galizia. Eles foram acusados de desvio de finalidade e interesse pessoal ao criarem sem concurso público o cargo de assistente jurídico na mesa diretora da Câmara Municipal de Taubaté. A criação foi aprovada em 2005. No ano seguinte, o assistente foi nomeado.
Na época, Peixoto e Luizinho faziam parte da mesa diretora. Na decisão, a juíza Sueli Zeraich diz que o ato foi uma afronta aos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade. O vereador Carlos Peixoto afirmou que a função foi regularizada e vários pareceres do Ministério Público pediram a absolvição dele. Já Luizinho da farmácia disse estar tranquilo porque, segundo ele, não houve crime. A liminar foi concedida após um pedido da defesa. Na decisão, o juiz afirmou que a intenção é manter a estabilidade política no município. Em Jacareí, moradores reclamam da falta de insulina na rede pública de saúde. Desde o início do ano, a prefeitura deixou de fornecer o produto. Existem 2 tipos de insulina. A NPH é uma versão mais antiga e demora até 4 horas para agir no organismo. Já a tipo Lantus, que vem no formato de uma caneta, tem tempo de ação de 2 horas e não costuma causar efeitos colaterais nos diabéticos. Esta manicure, que precisa do medicamento há 3 anos, está usando a NPH por falta de opção. Desde janeiro, a Prefeitura de Jacareí só fornece este tipo de insulina para a maioria dos pacientes. É complicado, sim, porque antes eu já tinha assim, uma apatia grande, até por conta das cirurgias que eu já fiz do coração, né? E agora com a NPH tá pior, porque eu fico numa prostração muito grande, eu tenho muita dor de cabeça, tenho uma sudorese grande, sabe? 2, 3 vezes no dia é complicado. Segundo a presidente da Associação dos Diabéticos da cidade, com o medicamento Lantus é possível ter mais qualidade de vida. A insulina NPH, ela demora 4 horas, você aplica, ela demora de 4 a 5 horas para começar a agir no seu corpo. A Lantus não, você aplicou ela, em 2 horas ela já está agindo. Só aqui em Jacareí, 2.000 pessoas possuem algum tipo de diabetes. 200 pacientes tiveram que entrar com uma ação na justiça para voltar a receber esta medicação. Em Isaac, o uso da NPH causa inflamação nos pés e nas pernas. Ele conseguiu, por meio da justiça, voltar a receber o medicamento tipo Lantus, mas não sabe até quando. É difícil, né? Porque eu entrei com a ação, recebi a primeira, depois foi cassada a liminar. Tive que recorrer para... Pois agora a próxima não sei. Não sei nem como responder, se eu vou ter direito ou não. Representantes da associação lutam para que as autoridades voltem a fornecer a medicação mais eficaz a todos os pacientes. A mudança dessa outra insulina que a secretaria está querendo que a gente use, ela pode ocasionar sérios graves à vida dos diabéticos e o secretário não está entendendo isso daí. E ele pode estar economizando agora para mais no futuro ele não ter consequências graves, uma cegueira, hemodiálise. A gente está entrando agora com ações individualizadas para as pessoas poderem receber o medicamento o mais depressa possível, porque 1 minuto para a gente é muito valioso. Na minha ignorância, eu acho, se eu já estou tomando, como é que vai cortar um medicamento que eu estou tomando? Entendeu? Não sei muito de lei, né, mas eu acho que não podia. Bom, a Prefeitura de Jacareí só se pronunciou por meio de nota. Disse que essa insulina Lantus, que a gente mostrou na reportagem, que se é necessário, não é de distribuição gratuita obrigatória e não está na lista de medicamentos fornecidos pelo SUS. A nota diz ainda que há outros tipos de insulina que são distribuídos pelo SUS e que o tratamento dessas pessoas não será interrompido. A nota também diz que os pacientes que receberam prescrição médica para o tratamento com a insulina Lantus serão orientados pela Secretaria Municipal de Saúde a procurar um médico assistente e avaliar a possibilidade do uso das outras insulinas disponíveis pelo SUS. Caso não seja viável, o pedido será encaminhado para a Secretaria Estadual de Saúde. Em instantes aqui no Band Cidade, a previsão do tempo para quinta-feira. Não saia daí, a gente volta já agora 7h01 já.